palavra que o Senhor tem nos dado está lá no livro de Atos dos Apóstolos. Somente um versículo. Atos, capítulo 9, versículo 15. O tema dessa noite é caráter cristão. Como bem pastor Pedro falou os anteriores, e o Senhor tem realmente criado fundamentos na sua igreja e tem requerido isso da sua igreja. E hoje nós vamos falar sobre caráter cristão. Todos acharam? Amém? Diz assim: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Mais uma vez, mas o Senhor lhe disse, o Senhor disse para Ananias, discípulo dele: vai, porque este para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome. O Senhor estava falando de Paulo. Amém? O Senhor Jesus estava falando agora para Ananias, o profeta, discípulo, referente a Paulo. E sabe, a gente vai falar hoje sobre caráter cristão. E como indivíduos, nós já temos o nosso caráter formado. Porque já crescemos, muitas coisas foram embutidas em nós. E o nosso caráter, ele foi sendo gerado. Mas quando a gente vem para o Senhor requer da gente um caráter cristão. Uma nova vida. Uma regeneração. E sabe, se a gente entende que o Senhor requer isso da gente, a gente deveria, em primeiro lugar, perguntar: Senhor, o que o Senhor tem comigo? Qual é o teu propósito comigo, Senhor? Por que te atrai tanto a minha vida, Senhor, ao ponto de o Senhor não desistir de mim e ficar falando comigo incessantemente, mesmo sabendo como eu sou? Nós sabemos que Deus tem uma obra linda e quando fala de exercer lá fora, porque nós fomos verdadeiramente chamados para exercer essa obra lá fora. Mas o Senhor também se apresentou a nós para mudar o nosso interior. O Senhor se revelou a mim e a você para que a nossa vida por dentro, não tem uma canção que a gente canta de dentro para fora? Então, isso tem que ser uma verdade na nossa vida. E quando a gente vai lendo a palavra do Senhor, a gente vai descobrindo que alguns homens, em algum tempo da sua vida, teve que se separar justamente com esse tratar o seu caráter. Nicodemos precisou tratar o seu caráter, precisou nascer de novo. E isso que a gente ainda sabe, a transformação de se tornar Paulo, também precisou passar por isso. E a gente tem o hábito de falar de Paulo como o cara, né? Inclusive eu. Eu acho o apóstolo Paulo o cara, que quando o Senhor chamou, e quando o Senhor foi falou assim: olha, eu vou tirar as escamas dos teus olhos, e eu vou te colocar nos teus olhos o que me agrada, você vai ver o que eu vejo. E a gente gosta disso porque Paulo, ele foi uma inspiração e continua sendo uma inspiração até os dias de hoje na nossa vida. Mas até que Paulo, por isso ele era Saulo, um homem com caráter ainda não tratado, um homem obstinado de coração, um homem perseguidor da igreja, um homem sanguinário. Esse era Saulo, no seu caráter, na sua índole. O destemido,
por onde passasse. Mas o que não sabia ele é que o Senhor ia se revelar a ele pelo caminho. E pelo caminho o Senhor se revela a ele e mostra quem ele é de fato. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E sabe o que eu acho mais interessante? Não é só ouvir a voz de Jesus falando com ele. Eu sou Jesus a quem tu persegues. É ele conseguir ver a luz. Talvez esse homem andou tanto tempo na escuridão que ele já não sabia nem se ele estava de dia ou de noite. Já não fazia mais diferença para ele, porque agora o que gerava no coração dele era justamente aquilo que trazia um caráter defeituoso. E quantas pessoas são guiadas somente pelo seu caráter? Elas já não estão sendo mais guiadas pelaquilo que se diz a palavra de Deus, que é toda poderosa. O caráter cristão, ele precisa nascer no nosso coração, e por isso que o Senhor se revela a nós nessa noite, como se revelou a Saulo, transformou em Paulo. Uma palavra dessa, ela vem para trazer revelação, trazer transformação na nossa vida, porque necessário que sejamos mudados. E isso não se refere só a você que está no banco, isso se refere a mim que estou aqui no altar, isso se refere a todos que se englobam no corpo de Cristo. Vamos ter algo que precisa ser tratado. Sempre vamos ter algo que precisa do caráter de Cristo moldado em nós. Não tem esse negócio de que, eu sou bom e por isso eu não preciso do meu caráter mudado. Precisa sim. Porque a cada dia que a gente se aproxima dele, e enquanto mais conhecemos dele, mais nos constrange a mudança. O quanto mais descobrimos o quanto ele é santo, o quanto ele é perfeito, o quanto ele é reto, o quanto ele se agrada da gente, nos constrange ao ponto de querer mudar. E talvez a sua expressão de mudança é: Senhor, o que eu posso fazer para te agradar um pouco mais? Porque a canção que vive nos meus lábios é justamente essa: Senhor, o que eu posso fazer para poder te agradar um pouco mais? Porque enquanto mais eu descubro do que o Senhor é para mim, a importância que tu tens na minha vida, mais o meu interior muda. Mas eu descubro que eu sou dependente de ti. E sabe, eu não quero, Senhor, trazer nada da minha origem natural, que foi forjada com muitas lutas, com muitas dificuldades, com muitos traumas. Porque isso vai gerando dentro da gente um caráter que vai machucando o outro, que vai ferindo o outro, que nos torna insensíveis, soberbos. Mas enquanto mais a gente se aproxima dele, mais ele começa a moldar a gente. Não era assim que ele fazia com os discípulos? E quanto mais os discípulos tentavam acertar, mais Jesus se aproximava. E Pedro, até nas suas autodefesas de amor ao Senhor, às vezes agia com o ímpeto do seu coração. Por amor. E mesmo assim, Jesus falava: vem, Pedro, vem para mais pertinho, vem. Você vai descobrir qual é o meu amor, qual é a minha bondade. Você vai parar de ser esse homem fervoroso que faz tudo no ferro e fogo. Vem descobrir de mim, vem. Sabe, hoje há uma cultura aí andando pelo meio evangélico que se diz que se a gente conhece o Senhor Jesus, é o suficiente, a gente não precisa mudar em nada, porque a graça já nos alcançou. É verdade, a graça já nos alcançou, mas a mudança ela precisa acontecer sim.
A transformação, ela precisa acontecer sim. Isso demonstra o quanto há de Jesus em mim e em você. Isso vai demonstrar o quanto e de quem nós somos filhos de verdade. A sociedade vai nos cobrar essa postura. O mundo vai nos cobrar essa postura. Porque nós somos chamados como filhos de Deus. Como aqueles que agora entenderam o seu propósito. E se agora a gente entender o propósito, a gente não pode andar pelos nossos próprios propósitos. E muitas das vezes a gente escolhe viver os nossos propósitos. E não viver os propósitos aqueles que o Senhor estabeleceu para a gente. E isso é não ter um caráter transformado. Vamos voltar para o texto? Quem se tornou Saulo depois que ele entendeu o batismo? As escamas caíram dos olhos e ele ouviu a voz do Todo-Poderoso. Ele não se tornou qualquer homem. Ele se tornou aquele homem que faz as comparações assim, olha, nada do que eu sofro se compara ao que ele tem preparado para mim. Sabe, prisões, açoites para Paulo agora não fazem diferença nenhuma se uma igreja nascer através de um propósito. Perseguições para Paulo já não fazem mais diferença. Ele já não coloca mais a sua origem de Saulo, ele fala, a perseguição é por amor ao Evangelho. Eu sei que o Evangelho é esse poderoso, porque ele me encontrou no meio do caminho e mudou a minha vida. Sabe, o caráter de Paulo foi começando a ser moldado assim. Não foi, sabe, moldado do dia para a noite, não. A cada processo, a cada instante que as coisas foram começando a acontecer, Paulo foi se submetendo à palavra. E não tem caráter transformado se eu e você não nos submetemos à palavra. Não tem outro caminho. Não tem o caminho do irmão. Não tem a opinião da irmã. Não tem o que a irmã vai determinar, não. O que vai mudar o meu caráter, o seu caráter, é se submeter à palavra. Porque Jesus disse assim para os discípulos, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. É a palavra que limpa. É a palavra que liberta. Mas muitas das vezes a gente não quer se deparar com a palavra porque ela vai te confrontar a gente sim. Ela vai exigir de mim, de você, muita coisa. E muita coisa que às vezes é bom pra gente, traz aconchego pra gente. E a gente fala, não dá. Tá pedindo muito. O Senhor, quando me aceitou, Jesus, o Senhor sabia quem eu era. É verdade. Tanto que o Senhor sabia como éramos, que Ele foi lá, nos resgatou, tirou, Ele foi e falou, você, Verônica, não tinha condições nenhuma de saber quão grande era o meu amor por você. Mas eu vou te tirar, vem. 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 Agora que você está num lugar seguro, agora eu vou te mostrar qual é o meu propósito. E o meu propósito é que você não fique assim. Eu quero transformar você. Eu quero colocar as minhas virtudes em você. Eu quero te lavar, te regenerar, te modificar. Mas pra gente, muitas das vezes, é melhor a gente ficar com o nosso caráter. Porque para alguns isso significa perda. Para alguns, isso significa se tornar fraco. Para alguns, significa abaixar e muito a cabeça. Mas só que se a gente confiar no Deus que está falando assim, ei, sou eu que regenero todas as coisas. Sou eu que mudo todas as coisas. O que você entende que é perda, que
que pode ser abaixar de cabeça, que pode ser um perder de guerra, pode ser a mudança da tua história até a eternidade. Porque o que eu e você podemos fazer fica aqui, ó, é terreno. A gente consegue ir até Araruama, até o Rio de Janeiro, até o Sul, a gente consegue ir em alguns lugares. Mas a mudança que o Senhor nos propõe nos leva à eternidade. Aonde nós não pisamos, mas é aonde está preparado para mim e para você. Mas a Bíblia é bem clara em algumas coisas. Que o nosso interior ele tem que ser mudado. Senão não tem como ver a Deus. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Não foi assim que Jesus falou? E que vida abundante é essa? É vida com dinheiro? É vida profissional? É vida de boas roupas, de boas festas? Não. É muito além disso. Tudo isso significa cuidado de Deus pra gente. Amém? E Deus se importa com tudo isso da gente. É filho, Deus para a gente. Essa vida abundante que Ele está falando para mim e para você se refere ao que está aqui dentro. Aquilo que ninguém sabe, mas é aquilo que construiu dentro de você. Sabe aquele leão que está aí dentro de você, aquela leoa que está aí dentro de você, que se alguém pisa no teu calo, você fala, não pisa no meu calo, não! Não sabe com quem está falando, não! Não vou abaixar a cabeça, não! É dessas coisas que Jesus está falando. É isso que interessa para Ele. É isso que está agradando a Ele. Mas na nossa natureza humana, a gente entende que tem que se afastar dEle. Porque isso dá vergonha, porque isso constrange. Ei, não tenha vergonha não, meu irmão. Nem eu tenho vergonha. Eu falo, Senhor, eu quero é mais ser mudada. Senhor, essa aqui sou eu, Verônica, que eu quero que o Senhor mude mesmo. Trata meu caráter. Trata meu jeito de ser. Ai, meu irmão, eu tenho feito umas orações meio assim. E o Senhor acho que está se agradando. Porque eu tenho feito umas orações assim, Senhor, o negócio é o seguinte, o Senhor me chamou para uma obra, eu sei que o Senhor está com muita pressa. E o Senhor também está com pressa de algumas coisas na sua vida, meu irmão. Sabe por que o Senhor está com pressa? Porque tem gente indo para o inferno. Tem gente descendo a sepultura. Tem gente presa. E o Senhor está com pressa sim que você entenda o propósito, seja transformado e faça a obra dele. E eu falei assim, Senhor, então faz. E eu quero, Senhor, sair pelas ruas ou aonde o Senhor me levar. E aonde eu tiver uma pessoa se sentir incomodada. Falei, Senhor, incomoda as pessoas. Eu não quero saber como o Senhor vai fazer, mas eu quero saber que o Senhor faça. E que eu entenda. E olha, irmãos, tem sido dias muito diferenciados. Eu sento lá, eu sou bem faladeira, né? Mas quando eu tô na rua, assim, o negócio fica meio estreito, fica meio quietinha, né? E eu sento lá, às vezes eu vou pegar meu transporte, eu sento lá e fico quietinha. E daqui a pouco a pessoa para e começa a conversar. E eu vou deixando. Quando ela acaba de falar, ela, então, o que você acha? Aí eu falo, então, já que você me deu permissão, eu acho que você deveria fazer assim, porque a Bíblia diz assim. Sabe, eu vou apresentando o que eu penso, mas o meu respaldo é a Bíblia. Eu já vou logo dando a referência. A Bíblia diz assim. E o negócio está acontecendo, meu irmão. E talvez Deus tenha te dado essa habilidade e você está assim. Ai, Senhor, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com tudo isso? Faça.
Deus. E quando Deus dá o resultado, você entende. O nosso Deus é um Deus que deixa os filhos muito bem esclarecidos. Amém? Mas eu queria falar sobre alguns pontos nesse caminho, desse processo de um tratamento de caráter. E você que trouxe aí a sua caneta para anotar, gostaria que você anotasse algumas delas. Não. Amém? A primeira característica que a gente tem que ter de um caráter transformado, ser pacificador. É a primeira dela. Como filhos de Deus, quanto igreja do Senhor, precisa existir em nós a pacificação. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. A segunda coisa é pureza. O quanto nos falta de sinceridade, mas pura. Sabe? Não é a sinceridade daquilo que você pensa, mas é a sinceridade daquilo que Cristo pensa. Se você é filho de Deus, como é que você vai falar para alguém aquilo que você pensa, se você é pautado pela palavra? Se você é direcionado pela palavra? A sinceridade que precisa existir é a sinceridade da palavra. A terceira coisa é amar a palavra de Deus. Tem gente que gosta do que Deus faz, mas não gosta da palavra de Deus, não ama a palavra de Deus. Quem ama a palavra de Deus vai meditar nela de dia e de noite. Quem ama a palavra de Deus vai se permitir ser mudado e moldado por ela. Não dá para só amar o que a palavra pode fazer, mas a gente tem que amar ela na essência. Ela descreve desde a criação até a consumação dos séculos. Ela não é qualquer coisa. Ela não é uma historinha. Ela não é uma ideologia. Ela é a nossa história. E você pode estar falando assim, mas eu não vivi no tempo de Moisés, mas é a minha e a sua história. Desde a criação, o Senhor já sabia que nós existiríamos e que haveria um propósito através dela. A quarta coisa é se importar com o outro. Quem tem caráter de Cristo tem que se importar com o outro. Até porque é mandamento. Amarás o teu próximo como a ti. Pois é. Caráter cristão tem que ter isso. Se importar. Amar ao próximo. E amor, meu irmão, a gente sabe muito bem, e às vezes, antes da pessoa completar, a gente já respondeu. Amor e amar é uma decisão, mas na hora de colocar em prática, a gente não coloca. A gente sabe responder na ponta da língua, mas colocar em prática, a gente não faz. E no nosso caráter, precisa existir isso. Amar, independente de quem, de quando, de onde, de como. A nós, igreja, nos foi delegado esse amor. Nós temos, o mundo não tem, mas nós temos para dar.
E se temos para dar, precisamos exercer isso. É uma virtude do nosso Deus que está em nós e que precisa ser manifesta. A quinta coisa é ter caráter e humildade que Jesus teve. E humildade não está relacionado a vestes. Humildade está relacionada àquilo que eu sei, mas eu me submeto sempre a aprender um pouco mais. Humildade está relacionado a saber que o outro é grande, mas eu também posso ajudá-lo. Humildade é eu saber que eu sou grande, mas eu também posso ajudá-lo. Ter a humildade que Jesus teve. E o mundo espera que a gente seja mais humano. A sexta coisa é imitar a Cristo e guardar os seus mandamentos. Imitar a Jesus. Quantas coisas têm sido tendência na nossa vida, mas Jesus, que deveria ser a maior tendência, às vezes não é. Quantas coisas vão ditando como temos que ser, mas Jesus, que deveria ditar o que deveríamos ser, a gente vai deixando um cadinho do lado. Mas no caráter cristão, a gente precisa imitar a Jesus, para que todos vejam que somos filhos dele, que somos movidos por ele, somos guiados por ele. Nós não somos guiados porque andamos pela rua falando em línguas estranhas. Isso pode até acontecer em alguns casos aí, mas nós não somos reconhecidos por isso. Nós somos reconhecidos quando a gente cita aquele que é o nosso maior mestre. Aquele que foi a maior referência de vida para mim e para você. Lembra de Jesus já sendo crucificado? E falam para Pedro assim: tu és um deles. Eu não sou, não. Tu és um deles. Será que se a gente andar pelas ruas hoje, alguém pode falar assim: tu és uma filha dele? Tu és filho dele? Porque agora a forma de Jesus se tornou em nós. Guardar os seus mandamentos. A gente não vive mais no tempo da lei. Mas mandamento é mandamento e ponto. Não tem mais. Não tem vírgula. Não tem mais nada. É mandamento e pronto. Precisa ser vivido. Nós conhecemos a graça. A graça nos alcançou. Glorificado seja Deus por tudo isso. Temos livre acesso ao Pai, essa liberdade de expressão que temos para cultuar, para celebrar, para podermos orarmos. Mas a nossa vida precisa ser regida, pautada em mandamentos. Porque se a gente vivê-los, a possibilidade de dar errado é muito menor. Porque a gente está pautado em algo que é fundamental. É algo que é vital para a nossa vida. E é aonde, o inimigo vai vir, vai olhar as nossas bases de fé e falar: nele não. Nela não. Ainda tem muita coisa para ser consertada, ainda tem muita coisa para ser transformada, mas vive o mandamento. Mas parece que os anos vão se passando e que com os anos algumas coisas que é para a igreja e é da igreja vão se perdendo. Vamos deixando escorrer das nossas mãos. E
E sabe, eu glorifico a Deus por tudo que Deus tem realizado nesse lugar. Tudo. Seja ela desde uma reunião que acontece a um culto. Seja ela do projeto social que acontece, a obra que o Senhor realizou nessa casa. Tudo é motivo de glorificar ao Senhor. Sabe por quê, meu irmão? Em todo tempo a gente vê que a nossa base de fé é boa. Que o que está regendo a minha vida e a sua vida é agradável. Que não é qualquer coisa. Você não está desprotegido. Você não está vulnerável. Mas você está em algo que te cela, que te protege. E como é bom saber disso. Isso nos dá mais confiança, mais certeza e muito mais determinação para a gente continuar. 7º aí, cultivar pensamentos puros. E olha que pensamento é algo que ninguém vê, mas você sabe que você tem. Você está na igreja, você está na célula, mas o seu pensamento está ali, olha, e não está puro. E a gente precisa cultivar pensamentos puros. E lá em Filipenses, me fugiu agora o versículo, fala que tudo que é de boa fama, tudo que é louvável, nisso nós devemos pensar. Fala também, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E o que tem passado pelo nosso pensamento? É pensamentos puros que nos torna dignos. Porque ninguém pode saber do que você pensa, meu irmão, mas você sabe. E isso é algo que pode estar te angustiando durante muito tempo. E pode estar aí o seu cativeiro. O seu cativeiro pode estar justamente naquilo que você pensa, que te prende, te paralisa. Você não consegue avançar mais, você não consegue reagir mais. A 8ª coisa é autocontrole. Autocontrole. E a gente, por sermos, biológico, a gente tem muito essa origem, de agir às vezes no ímpeto, de não controlar as nossas emoções, as nossas respostas, as nossas ações. Não conseguimos medir isso. Mas no nosso caráter tem que ter autocontrole. Imagina Jesus andando ali, pregando, fazendo tudo que tinha que fazer, curando, salvando e libertando. A multidão oprimindo, Jesus sabendo quem ia trair, Jesus sabendo que havia um povo querendo prender ele. Imagina, pressão para tudo quanto é lado. E Jesus ali, sempre em oração. E mantendo o autocontrole. Caráter de Cristo. Se é caráter de Cristo, é para mim e para você que somos filhos dele. A 9ª coisa é ter paciência e ser perseverantes. E isso não é só ter um caráter de Cristo, isso é fruto do Espírito.
E se é fruto do Espírito, precisa ser manifesto em nós. Ter paciência. E sermos perseverantes. Às vezes a gente perde as coisas só porque a gente não tem paciência. Mas estava tão pertinho de acontecer. Mas aí juntou a paciência com estar sem controle. Foi tudo embora. Quando vai ver, tem que voltar e fazer todo o processo. Todo o caminho de volta. Mas hoje o Senhor está nos ensinando, amém? O Senhor está nos ensinando, não porque sou eu que estou falando, mas o Senhor está nos ensinando desde o primeiro dia que o pastor colocou essa direção sobre essa igreja. Deus está nos ensinando a como ter uma conduta. E a 10ª coisa é não ignorar as coisas pequenas. Se servimos a Deus e sabemos que Deus faz todas as coisas, não podemos desconsiderar nem as grandes e nem as pequenas. Porque a obra é dele e a ação também é dele. Se ele quiser glorificar o nome dele nas pequenas coisas, ele é Deus. Se ele quiser glorificar nas grandes, também ele é Deus. Mas na nossa ideia humana, a gente acha que a glorificação só acontece nas grandes coisas. E não. Não considere as coisas pequenas. Não desconsidere. Peça ao Senhor discernimento de espírito para entender o que é que Ele está te ensinando nas coisas pequenas. Porque nas coisas pequenas é que vai sendo forjado o meu caráter e o seu caráter. Nosso caráter ele não é forjado quando a gente somente está aqui no culto. Nosso caráter ele é forjado quando a gente enfrenta as adversidades lá fora. O nosso caráter ele vai começando a ser manifesto para que as pessoas vejam o quanto somos cristãos quando a gente está da igreja para fora, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, você como mãe, você como pai, você como filho. É ali que a gente vai começando a mostrar qual é de verdade o nosso caráter. E sabe, Deus tem chamado essa igreja para ser uma igreja relevante. Amém? Você se vê nisso?